Olá, jovens de todas as idades, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um dos nossos vídeos da série Falando ao Jovem. E hoje o nosso tema é um tema que, podemos dizer literalmente, é um tema de outro mundo. Nós vamos falar sobre seres alienígenas, vida fora do planeta Terra, enfim, nós vamos falar sobre esses assuntos que são assuntos até um tanto polêmicos, mas o que a doutrina espírita vai falar sobre nós a respeito desses temas, né? Será que existe mesmo vida em outros planetas? Será que eles nos visitam? Será que nós temos contato com essas, caso existam, né, esses seres? Então vamos ver o que a doutrina espírita vai nos falar sobre isso. E para a gente sempre, como eu sempre gosto de falar, para a gente entender um pouco da doutrina, o que a doutrina espírita quer trazer para a gente tem que lembrar sempre o que a ciência traz para nós, né? E por que eu falo da ciência sempre? Pelo seguinte motivo. A doutrina espírita, ela é baseada, ela tem três bases principais, né? E quais são essas bases? A religião, a filosofia e a ciência, tá certo? Então, como ela tem esse tripé baseado na ciência, religião e filosofia, é quase impossível que a gente fale de espiritismo sem falar de ciência, certo? Até porque quando muitas vezes nós vamos observar que algumas coisas que Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis ou em outros textos espíritas, né? Inclusive num outro vídeo anterior eu falei sobre isso, a questão da evolução da humanidade e tudo mais. Muitas vezes o que Kardec falou lá 150 anos atrás, ou o que Chico falou quase 80 anos atrás, muitas vezes a ciência vai confirmar hoje, através desses estudos científicos. Então a gente percebe que existe uma associação muito clara entre ciência e espiritismo, né? Então é impossível a gente falar de um sem a gente falar de outro. Então nós vamos, voltando ao nosso tema dessa aula de hoje, o que a ciência vai falar a respeito sobre mundos habitados, sobre seres alienígenas, né? Será que existe de verdade? Então, antes de a gente falar qualquer coisa sobre ciência, eu quero fazer um pequeno exercício de pensamento com vocês. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, né? Uma praia bem grande, com aquela areia bem fininha, lá espalhada pela praia. Eu quero que vocês imaginem o tamanho daqueles grãos. São muito pequenos, né? Alguns são tão pequenos que a gente só consegue observar através de um microscópio. Voltando para a ciência agora, né? Continua com a ideia da praia na cabeça, da areia. Imagine o seguinte: hoje os cientistas eles afirmam que existem tantas galáxias no universo, com tantas estrelas, que se nós juntássemos todos os grãos de areia de todas essas praias, igual as que vocês imaginaram, do mundo inteiro, de todo o nosso planeta, provavelmente ainda seriam menos grãos de areia do que a quantidade de estrelas que existem no universo. Então, ou seja, o nosso universo ele é gigantesco, ele é muito vasto, ele é cheio de estrelas e planetas espalhados por aí. Então, ou seja, nós aqui da Terra não somos uma exceção, nós não somos a última bolacha do pacote, existem uma infinidade de estrelas e planetas espalhados por aí. Então, só para começar, a partir desse princípio, é impossível a gente aferir que nesse universo de bilhões e bilhões de estrelas, com bilhões e bilhões de galáxias, e enfim, que tem mais estrelas que a areia dos oceanos, é difícil a gente aferir que a vida só surgiu aqui na Terra. E outro detalhe, imagina o desperdício de espaço que seria se Deus tivesse feito todo esse universo gigantesco para colocar a vida só aqui. Então, por que Deus fez isso? Qual que é a necessidade? Se a obra de Deus é tão perfeita e ele é eficiente, quando a gente pega o funcionamento da natureza, a gente percebe o quão a natureza ela é eficiente. Então, qual que é a eficiência de você ter o universo inteiro, sendo que a gente não consegue nem sair da órbita da Terra? O mais longe que nós fomos, através de uma nave espacial, foi até a Lua, que a nível estelar é praticamente como eu vi daqui na esquina da minha casa, o que não é muito longe. Então, ou seja, nós percebemos justamente isso, que existe que o universo ele é muito grande, com uma grande variedade de estrelas e planetas diferentes. Então é egoísmo nosso pressupor que a vida só existe aqui, nesse pequeno ponto pálido azul que flutua pelo espaço em torno do Sol. E o nosso Sol nem é um Sol dos maiores, é um Sol de quinta categoria, só para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, a ciência hoje, apesar de a gente não ter encontrado provas, né, você pode perguntar o seguinte: professor, mas se o universo é tão grande, se provavelmente ele é habitado por milhares de civilizações, já que
ele tem milhares, bilhões de estrelas, por que a gente não topou com nenhuma civilização ainda? Por que nenhuma desceu até aqui? Ou por que a gente não conseguiu se comunicar com nenhuma? A gente vai ver isso direitinho. Porque é o seguinte, como eu falei, o universo ele é muito vasto, ele é muito grande. As distâncias a serem percorridas no universo são gigantescas. Só para vocês terem uma ideia, se a gente decolar com uma nave hoje para chegar em Marte, nós vamos demorar de 6 a 8 meses para chegar lá. A estrela mais próxima do nosso planeta, se a gente pegar uma nave e tentar chegar lá, que é a próxima Centauro, que é a estrela mais próxima que nós temos aqui fora o Sol, essa nave vai demorar cerca de 50 mil anos para chegar até lá. Ou seja, as distâncias são muito grandes. Então, o tempo de vida do ser humano na Terra, ele não só é curto, como a existência da civilização humana também ele é muito curta no nosso planeta. Então nós não tivemos tempo de explorar o nosso potencial científico, tecnológico, para a gente justamente conseguir explorar os outros planetas, explorar outras estrelas, outros sistemas solares. Né? Nosso período de existência é pequeno. Então nós não tivemos oportunidade ainda, isso de acordo com a ciência, tá galera? De ter contato com essas raças alienígenas. Né? Então qualquer distância no universo ela é muito longa a ser percorrida. Então se eu mandar uma mensagem de rádio daqui para um outro planeta, ele vai demorar anos e anos e anos para chegar lá, e quando chegar, talvez aqueles seres que estão lá não vão conseguir nos entender nada. Não porque eles falam língua diferente, mas porque a mensagem ela vai sendo perdida, né, ao longo do percurso. Então, ou seja, o nosso universo ele é muito vasto, ele é cheio de estrelas e tudo mais, e é consenso entre a maioria dos cientistas hoje de que provavelmente existe vida fora da Terra. Tanto é que eles estimam que é só uma questão de tempo até que nós consigamos encontrar essa vida. Um outro aspecto importante que deve ser considerado e que a ciência hoje está percebendo é que nós temos uma mania de estabelecer a vida em caracteres iguais aos nossos. Então nós vamos procurar o quê? Planetas onde fique na zona habitável, né, que é uma zona onde ele não é nem longe demais do Sol para ser frio, nem perto demais do Sol, para ser quente demais. Ele está na zona certinha ali, né, que eles chamam de zona dos caixinhos dourados. Então, e essa zona é um lugar que ele não é nem frio nem quente demais, é onde a vida pode se desenvolver. Porque aqui na Terra foi desse jeito. Então, nós, seres humanos, nós precisamos comer, precisamos beber água, né? Precisamos dormir, enfim, precisamos de sol, precisamos de calor, precisamos de uma série de fatores para garantir a nossa sobrevivência aqui na Terra. Porém, nós temos que levar em conta que mesmo aqui na Terra, onde a maior parte dos seres, talvez 99% dos seres, eles têm as mesmas características para viver, precisam de água, precisam de comida, precisam de sol, existem seres que não precisam disso, eles vivem no meio da, por exemplo, eu vi algum tempo atrás aí uma pesquisa científica que percebeu que existem micróbios, né, bactérias e outros tipos de micróbios que vivem em lagos lagos sulfúricos, esses lagos que são formados nos vulcões. Não é na lava, tá? Perto do vulcão, às vezes tem alguma fonte de água termal e lá sai enxofre, né? Se mistura com a água, que virou muito tóxico. Se você mergulhar lá, você pode morrer. E existem seres microscópicos que vivem ali. Então, ou seja, se aqui na Terra você tem seres que vivem em condições bem diferentes do que nós imaginamos, imagine então em outros planetas. Talvez exista um outro planeta que aqueles seres que vivem lá não precisam beber água. Às vezes eles bebem um outro tipo de líquido, de substância, não precisam de sol, precisam de escuridão, enfim, características diversas. Então hoje a gente está entendendo isso, está começando a procurar a vida de outras formas na galáxia. É bem provável que ainda vai demorar um bom tempo para nós encontrarmos vida aí, vida alienígena e vida inteligente, tá? Porque às vezes a gente pode ser que a gente encontre vida. Por exemplo, estamos indo muito para Marte, né? Tem planos de colonizar Marte, enfim, de explorar o planeta vermelho. Então pode ser que ao chegarmos lá, encontremos vida. Só que essa vida vai ser bem diferente do que a gente conhece. Às vezes não vai ser vida inteligente, vai ser talvez uma vida bacteriana, microscópica ali, né? Ou talvez com muita sorte, o que eu acho difícil, encontremos insetos, por exemplo, vivendo em Marte. Tá? Mas é bem provável que se a gente for encontrar alguma vida lá, ela vai ser microscópica mesmo.
tá certo? Mas então, não será uma vida inteligente, a gente não vai conseguir estabelecer comunicação com o micróbio, então não dá pra gente falar com uma bactéria, não é? Mas essa é a comprovação que existe vida em outros planetas. A vida pode se desenvolver em condições extremamente adversas, né? Então a ciência ela vem trazer esses conceitos para nós. Como eu falei, a maior parte dos cientistas eles acreditam que existe vida fora da Terra, acreditam que uma hora nós vamos encontrar essa vida, independente de como seja inteligente ou não seja inteligente. Porém, todos eles são consensos de que essa vida, nós vamos demorar para encontrar esses outros seres que vivem e habitam a galáxia aí, né? Então, a ciência ela vai trazer esse conceito para a gente, tá certo? Mas e o que o Espiritismo vem falar para nós, né? Então, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, e lá na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, nós vamos pegar o que os Espíritos falaram para Kardec a respeito dessas perguntas. Por quê? Porque na época de Kardec já se tinha esse conhecimento de quê? De que existiam outros planetas, né? Então, na época de Kardec, aqui no nosso sistema solar, além da Terra, já se conheciam acho que 6 planetas, até a órbita de Júpiter ou Urano, se eu não me engano. Desculpem, até a órbita de Saturno, eu acho que já se conheciam esses planetas até Saturno. Então, ou seja, já sabia que existia esses planetas que orbitavam a Terra. Então já haviam teorias de que existia vida nesses planetas e tudo mais. Inclusive, eu me lembro que na época de Kardec mesmo, alguns cientistas afirmavam categoricamente que existia vida, por exemplo, na Lua, ou em Marte, ou em Vênus. Inclusive, alguns iam mais além, diziam que apontavam telescópios para Marte, por exemplo, e viam cidades, estradas, florestas, enfim. Hoje, através de pesquisas, né, de naves que mandamos para lá, a gente sabe que não tem nada disso lá. Pelo menos não da forma que nós podemos visualizar, o que a nossa tecnologia consegue aferir aí. Tá certo? Então, ou seja, os espíritos já falavam para Kardec, lá naquela época, que existia vida em outros planetas. Assim, né? A pergunta 55 é muito clara sobre isso. Né? Eu vou ler ela para vocês aqui agora. Kardec pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Ou seja, né, todos os planetas? E a resposta dos espíritos é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade ou em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, ou seja, os espíritos já vêm dar um tapinhazinho de luva de pelica na gente e falar assim, ó, vocês não são os únicos no universo. O universo está cheio de vida, tá? Vocês não são os primeiros em bondade, em inteligência, lá vocês estão até longe disso, né? Mas para em outras questões eles falam sobre isso. Então até longe de questão de bondade, de inteligência, enfim, de capacidades aí. Então, ou seja, já pressupõe-se que existem civilizações muitíssimo mais avançadas que nós, né? E continuando, Kardec faz outras 3 perguntas relacionadas, né? Então ele pergunta, por exemplo, então se existe vida em outros planetas, essa vida, né, que é a pergunta 56, tem a mesma constituição física nos mais diferentes globos? Então, por exemplo, vamos supor que existisse vida inteligente em Marte. Será que a vida inteligente de Marte seria igual à vida inteligente da Terra? É isso que ele está perguntando. Então, será que todos os planetas que são habitados são iguais, os seres que vivem lá? São todos humanos como nós, assim? Temos 2 olhos, cabelo na cabeça. Bem, alguns têm, né? Outros não. E esse corpo físico humanoide que nós temos, né? A resposta que os espíritos não. De modo algum se assemelham. Então, ou seja, ele já fala uma outra questão que hoje até está, né, se a gente for pegar a literatura que fala a ufologia, né, que quando a ufologia vem tratar sobre seres alienígenas, né, ela trata que existem várias raças alienígenas que visitam o nosso planeta, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas de qualquer forma, os espíritos são claros ao falar o quê? Que é diferente. Então, se a gente um dia tiver contato com uma civilização alienígena, é bem provável que essa civilização ela seja muito diferente em aspectos físicos que o nosso, tá certo? Então pode ser que, enquanto nós somos dessa forma que nós conhecemos, humanoides, pode ser que eles tenham, sei lá, 4 pernas e 5 braços, vai saber. Ou tentáculos, ou os olhos sejam nas mãos, enfim. Por quê? Porque cada ser... Por que você tem essa diferença? Porque vamos imaginar o seguinte.
Vamos pegar aqui a Terra como exemplo. Analisando a evolução dos seres, percebemos que cada ser evoluiu conforme o ecossistema no qual ele vive. Então os peixes eles evoluíram para viver dentro da água. Tá? Os pinguins, o melhor exemplo, os pinguins são pássaros, têm penas, mas nadam, não voam. Então, ou seja, por quê? Porque os pinguins eles evoluíram e se adaptaram para viver naquelas condições, onde eles não precisavam voar para fugir de predadores, nem tudo mais, mas eles precisavam o quê? Nadar para poder comer. Então, da mesma forma que essa evolução ela funciona de forma diferente nos mais diversos globos, né? Mesmo aqui na Terra, então em outros planetas também essa evolução ela vai ser bem diversa do que nós temos aqui. Então é bem provável que se um dia a gente encontrar vida inteligente, ou mesmo que não seja vida inteligente, seja uma vida animal, enfim, de qualquer que seja, talvez essa vida seja muitíssimo diferente do que a gente imagina. E uma outra coisa importante também que a gente deve afirmar, a gente deve entender. Talvez nós, seres humanos, somos tão pouco avançados, tanto moralmente, quanto tecnologicamente, intelectualmente, que talvez os nossos equipamentos de identificação, né, aqueles robozinhos que a gente manda para Marte, talvez eles são tão primitivos que simplesmente eles não têm capacidade de detectar a vida lá. Talvez a vida, por exemplo, em Marte, né, Kardec fala isso numa das revistas espíritas, é tão mais evoluída que a vida na Terra que nossas máquinas, ou mesmo assim, o dia que a gente chegar lá e descer com uma nave com os astronautas, nós não vamos conseguir vê-los. Né? Por quê? Porque eles são muito mais avançados. Talvez eles são seres que já não vivem mais no mundo material. Talvez nós achamos o quê? Fósseis, objetos arqueológicos, mas a gente não acha esses seres. Por quê? Porque eles evoluíram até um nível tal em que eles não precisam de corpos para viver mais. Uma outra coisa que a gente deve considerar também é que, algo interessante, que são as teorias do multiverso. Essas teorias do multiverso são o quê? Que existem vários universos paralelos. Então talvez esses seres eles vivem numa sintonia tão diferente da nossa, que é como se eles vivessem nesse universo paralelo. Da mesma forma que nós, ao chegarmos lá em Marte, não vamos ver nada, só um planeta deserto, talvez eles, ao chegarem aqui na Terra, também não vão ver nada. Vão ver o planeta deserto também. Por quê? Porque nós estamos numa faixa de sintonia vibracional diferente da deles. Tá? Então, ou seja, nossa tecnologia, nosso entendimento é limitado para conseguir entender esse tipo de coisa. Né? Mas os espíritos eles são bem claros para nós nessa questão. Existe sim vida em outros planetas e existe sim vida inteligente em outros planetas. O grande ponto é que nós não achamos elas ainda. Tá? E talvez elas nem queiram que nós achamos, talvez a gente não esteja tão preparado. Vamos fazer um pequeno exercício de raciocínio aqui nesse momento. Vamos imaginar que esse universo está borbulhando, fervilhando de vida. Que todas os planetas são habitados por diferentes vidas. Talvez essas vidas, na maioria dos casos, sejam, como eu falei, tão mais evoluídas que nós simplesmente não temos condição de entrar em contato com elas. E talvez essas vidas, esses outros planetas habitados, eles tenham consciência da nossa existência aqui. E por terem consciência da nossa existência e saberem que ainda somos seres primitivos em relação a eles, eles evitem o contato conosco. Talvez eles venham aqui, por exemplo, apenas para nos estudar, apenas para aprender sobre nós e talvez até para nos ajudar de forma velada, né? Vai saber. Certo? Eu sei que esse tema ele é um tema muito interessante, muito gostoso de falar. Então eu vou só explanar mais outros pontos no Kardec. Ele cita a questão de vida em outros planetas, né? E Chico também fala isso em alguns momentos. E a gente vai encerrar. E talvez, se vocês gostarem, a gente pode fazer um outro vídeo mais pra frente falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então o Kardec, né? Ele vai nas perguntas, ele vai perguntar o quê? Então, por exemplo, na pergunta 58, ele pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor. Por esse motivo, de que esse astro lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então, ou seja, Kardec está perguntando assim: é possível que existe vida num planeta que está longe do Sol? Aí os espíritos vão falar: sim, existe vida, pode ser que exista vida em outros planetas que são longe do Sol. Talvez aquela vida que vive lá não precisa de luz solar para viver, tá certo? E continuando, né? Na Gênesis também, no capítulo 6, capítulo 54, 56, Kardec também cita essa questão de vida em outros planetas. E um outro médium muito famoso, muito conhecido, né, é Chico Xavier. Desculpem.
que ele vai, através da mensagem de Humberto de Campos e da sua mãe, né, Maria João de Deus, ele vai relatar aí viagens, né, como é a vida em Júpiter. Então eles relatam sobre a questão da vida em Júpiter, né, que como que seria a vida lá e tudo mais, seria bem mais evoluída aqui na Terra, que seriam seres imateriais, enfim. Ele dá toda uma explicação lá que não vou entrar em detalhes, tá bom? Até porque, como eu falei, se eu for entrar em detalhes tudo que o Espiritismo ele vai falar e tratar sobre vida em outros planetas, é bem provável que esse vídeo vai ficar muito mais longo do que ele já tá certo? Que já foge completamente da nossa proposta aqui de fazer vídeos curtos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, justamente por fato de serem vídeos mais curtos, não dá pra gente falar muita coisa. Que senão os vídeos vão ficar gigantescos mesmo. Mas o sistema é muito interessante. Então, se vocês quiserem aí que eu volte a falar sobre esses temas aí, deixem sua mensagem aqui embaixo aí nos comentários, né? Mandem mensagens lá pro pessoal da Mocidade, tá bom? Do Grupo Espírita Mancheira, que a gente volta a falar sobre esses temas em um outro momento, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. E lembre-se, o Espiritismo ele vai falar tudo, o que a ciência fala, o Espiritismo geralmente confirma, tá certo? Então, mesmo que não há, nessa questão da vida em outro planeta, mesmo que a ciência ainda não tenha confirmado a vida em outro planeta, o Espiritismo veio confirmar isso para nós, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau!